Só reforçando para os nossos visitantes, né, aquilo que o reverendo Tiago falou, se você está nos visitando pela primeira vez hoje em nossa igreja, tanto aí na galeria como também aqui embaixo, então você pode ali, terminando o culto, ali no balcão dos diáconos, você pode pegar o seu kit visitante, tá bom? Um presente aí para abençoar a sua vida, tá bom? Então você, com alegria, que a gente se sente muito contente em poder ter você aqui conosco, que você se sinta muito bem aqui no nosso meio. Domingo que vem o reverendo Tiago vai dar mais informações sobre esse ministério de acolhimento, de recepção aí da nossa igreja. Também, só quero reforçar aí, a Isa agora já pegou lá o post, lá do culto mensal de casais, para os irmãos verem onde vai ser o endereço, né? Estava lá, então está ali, na casa de Virgínia e Gilberto, no Dama 2, então confirme com a Virgínia, o telefone está ali, e está lá, levar um refrigerante e um prato salgado, tá bom? Obrigado, viu, Isa? Então, todos são convidados a participar conosco desse culto mensal dos casais. Nós vamos abrir a palavra do Senhor, livro do profeta Isaías, capítulo 6. Profeta Isaías, capítulo 6. Verso de 1 ao 8. Está o texto que você pode acompanhar aí na sua Bíblia, mas tem aqui na tela, para que você acompanhe também. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Até o versículo 8. Pai, nós agradecemos mais uma vez pela tua palavra e pedimos, ó Deus, que o Senhor fale profundamente ao nosso coração, porque nós desejamos, ó Deus, ouvir a voz do Senhor. Fale conosco, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos e irmãs, todos nós já passamos por alguma crise, por algum momento difícil, tanto na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, ou em qualquer setor da nossa vida. Todos nós já enfrentamos crises, e todas nas crises que nós passamos, como é bom a gente saber e ter essa consciência que da presença constante de Deus cuidando de nós, renovando as nossas forças e nos dando condições para que nós possamos superar essas dificuldades. Muitas vezes as crises vêm de maneira tão assombrosa, uma crise, uma enfermidade na família, quando alguém que estava sadio e aconteceu que de forma tão rápida e inesperada, de alguns dias, a pessoa faleceu. Então nós sabemos que são crises que nós enfrentamos, lutas no decorrer da nossa existência, e as crises que nós passamos, de alguma forma ou de outra, Deus também, Ele quer ministrar e quer trabalhar na nossa vida.
O profeta Isaías viveu cerca de 800 anos antes de Cristo, durante o reinado de Uzias, Acás, Jotão e Ezequias. Isaías, cujo nome significa Jeová salva, ou Jeová é salvação, ele exerceu o seu ministério no reino de Judá. Interessante que o livro do profeta Isaías tem 66 capítulos. E é o mesmo número de livros da Bíblia Sagrada, né, que nós temos no Velho Testamento 39 e no Novo Testamento 27 livros. E o profeta Isaías, então, em sua primeira metade, ele transmite mensagem de punição, de juízo para os pecados de Israel, Judá e das nações vizinhas. O que nós podemos verificar isso até o capítulo de número 39. Agora, a outra metade do livro contém palavras de perdão, de conforto e de esperança para a nossa vida. Pode-se então afirmar que Isaías é o profeta que mais profetiza sobre a vinda do Messias. Por isso mesmo ele é conhecido como um profeta messiânico. Por isso que um dos capítulos mais marcantes do livro de Isaías seria o número 53, que ele menciona o martírio que aguardava o Messias, Jesus Cristo. Quando ele fala lá no capítulo 53, versículo 5, que ele diz assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas nós vamos estudar hoje o capítulo 6, que fala da chamada de Isaías após a morte do rei Uzias. Judá, nos dias do profeta Isaías, foi assolado por 4 crises muito importantes. A primeira crise foi uma crise política, porque depois de 52 anos do governo, a gente sabe que Uzias morreu. O vazio do trono ali trouxe, entre outras coisas, insegurança à nação e um futuro incerto no que diz respeito à política. Aquela alternância de poder em Judá foi um desastre. Então, levantaram-se em Judá muitos homens que oprimiam o povo e fizeram deixar a nação desviar da presença do Senhor. Então, a primeira crise foi uma crise política. Uma outra segunda crise presente dentro do contexto histórico de Isaías foi uma crise econômica. Em Judá, os ricos ficavam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres, cada vez mais miseráveis. Os reis, então, eles edificavam os seus palácios com sangue. Os comentaristas relatam que Judá entrou em crise por causa dos impostos abusivos que eram, então, cobrados. O povo trabalhava, mas o lucro fugia das suas mãos. Isso trouxe o quê? Uma riqueza muito grande para uma minoria que juntava casa a casa e campo, jogando o povo na miséria. Diz os historiadores também que o povo estava numa miséria terrível. O poder legislativo de Judá decretava leis injustas para negar o direito dos aflitos, despojando as viúvas e roubando os órfãos, conforme diz Isaías capítulo 10, que diz assim: ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que descrevem perversidades. Então, para prejudicarem os pobres em juízo, para arrebatar o direito dos aflitos do meu povo, e para fazer o quê? Para despojar as viúvas e roubarem os órfãos. Então, uma crise política e uma crise econômica. Agora, o que chama muito a nossa atenção também, nesse contexto, é uma crise moral. O povo de Judá se corrompeu, perdeu os seus absolutos, abraçou uma ética flácida e situacional. Perderam a noção de moralidade. Diz o texto lá em Isaías 5:20, ai dos que mal chamam bem e o bem chamam mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Então, crise política, crise econômica, crise moral, mas uma das crises mais terríveis naquela época foi uma crise espiritual. A pior crise que Judá enfrentou nos dias do profeta Isaías foi essa crise. Por quê? Judá era como filhos rebeldes. Eles eram piores do que um animal irracional. Isaías diz o seguinte, o boi conhece o seu dono, mas Judá não conhecia o Senhor. Judá estava doente. Judá estava com feridas do pé à cabeça. Apesar da de Judá, o povo ainda mantinha as aparências.
Por quê? Fazia suas festas, oferecia sacrifícios ao Senhor, mas Deus estava cansado deste culto hipócrita que Judá estava oferecendo a ele. Então, nós podemos ver essas 4 crises: política, econômica, moral e espiritual. Trazendo para os nossos dias hoje, nós estamos enfrentando as mesmas crises que havia nos dias do profeta Isaías. Se não vejamos, crise política, como nos dias de Judá, estamos vivendo uma crise política profunda. A corrupção tem sido tremenda. Temos visto instalada em todas as esferas do nosso país. Podemos dizer no legislativo, no judiciário, no executivo. É só a gente ligar a TV e ver os noticiários que mostram essa realidade. A corrupção é assunto todo dia. E nós vemos isso. Crise política, crise econômica. Apesar da situação financeira de muitos ter melhorado em comparação com alguns anos atrás, nós estamos vivendo uma crise econômica. Ainda existem milhares de brasileiros passando fome e vivendo em completa miséria. Ainda existem milhares de pessoas que não têm acesso às escolas, à saúde, gente analfabeta, não tendo o mínimo necessário para viver uma vida de dignidade. Enquanto nós temos visto os impostos são abusivos, os salários estão achatados, vemos que os lucros para os trabalhadores são minguados e as grandes instituições têm tido lucros muito grandes. E nós vemos então essa crise econômica no nosso país. Vemos também uma crise moral, porque nós vivemos nos dias atuais uma grande falta de moral. O Brasil está, infelizmente, na lama da imoralidade. Vemos políticos corruptos. Nós vemos que o Brasil é campeão mundial do consumo de cachaça. As drogas estão dominando todas as camadas da sociedade. Somos o país da maior parada gay do planeta. O país de 2 milhões de abortos por ano. O país do carnaval, do samba. O reino da pinga, o império da desonestidade, da mentira. O país das mães adolescentes, do crime organizado, da violência, dos sequestros relâmpago. Meus irmãos, estamos vivendo uma crise moral. Que Deus tenha misericórdia de nós, da sua igreja, nessa nação que nós temos orado. Temos vivido também uma crise espiritual. Será que nós, como Judá, estamos também vivendo essa crise espiritual? Nós olharmos hoje, e pior do que a crise política, econômica e moral, é a crise espiritual. Aqui no Brasil nós vemos que o povo adora um ídolo pescado no rio Paraíba do Sul e diz que é sua padroeira. Nós vemos que existem milhares de pessoas seguindo a espíritos enganadores, gente participando de rituais de macumbaria, feitiçaria, espiritismo. Mas pior, meus irmãos, é que a crise espiritual também atinge as igrejas conhecidas como evangélicas. Existem igrejas que se dizem evangélicas, mas estão pregando um outro evangelho, um evangelho místico, semi-pagão, com tantas coisas erradas. É o evangelho, podemos dizer, do sal grosso, da teologia da prosperidade, que transforma a igreja em um mercado, em um balcão de negócios. É uma igreja sem doutrina, sem moral, sem compromisso, onde o que vale é a sua oferta e não a sua transformação de vida. Uma igreja que nós podemos perceber que tem conhecimento, mas não tem fervor, tem doutrina, mas vive de ignorância. Nós estamos vivendo uma crise espiritual. Muitas vezes dentro da nossa igreja nós temos deixado de lado os cultos de oração, as vigílias, deixamos de pregar sobre a volta de Jesus, caiu de moda pregar sobre o céu. Jesus está voltando. A moda hoje é o quê? É pregar autoajuda, e não a ajuda do alto. É pregar sobre prosperidade financeira. O centro da nossa mensagem é o homem e não Deus. Porque nós precisamos massagear o ego dos nossos ouvintes, dizendo, receba a vitória. 5 maneiras para que você possa receber a vitória na sua vida. E muitas vezes nós temos deixado de pregar a verdade do Evangelho. Estamos vivendo uma geração de crentes vazios, sem compromisso com Deus. Pessoas que estão sendo preparadas para morar no céu. E o profeta Isaías viveu em um tempo de crises. Mas Deus deu a ele uma grande visão. E através dessa visão mostrou a ele como reagir em tempos de crise. Então, olhando para todo esse contexto que nós falamos aqui, trazendo para os nossos dias, o que Deus ensinou para Isaías, para que nós possamos aplicar então as mesmas lições para nós que também estamos vivendo em tempos de crise. O que fazer em tempos de crise? Eu não sei que crise você está enfrentando na sua vida. Eu tenho as minhas crises. Minha família tem as suas crises. Nós temos as nossas crises.
Que crise você está enfrentando na sua vida? Que situação difícil você está enfrentando na sua existência? O que você e eu, nós podemos fazer em tempos de crise? Qual que deve ser a minha e a sua postura? O que nós devemos realmente reagir diante de qualquer situação? Eu quero colocar alguns tópicos aqui para que a gente possa pensar nesta noite. Primeiro, em vez do desespero, nós vemos que é importante a procura da casa de Deus. Em vez do desespero, a procura da casa de Deus. Vamos falar todos juntos? Em vez do desespero, a procura da casa de Deus. Isaías, meus irmãos, ele não mergulhou a sua alma nas águas turvas, angustiantes do desespero. Ele não enfiou a cabeça na areia como uma avestruz, como se nada estivesse acontecendo. Ele não fez isso. Ele reagiu diante da crise. Contudo, ele buscou solução, não simplesmente nos recursos da terra, mas junto ao trono de Deus. Entrando onde? Na casa de Deus. Por isso que, independentemente da crise que porventura você esteja enfrentando na sua vida, ou possa enfrentar futuramente, em vez de ficar desesperado, procure a casa de Deus. Existem muitas pessoas que, na crise, abandonam a igreja, deixam de congregar com os irmãos, decepcionados com Deus, esfriam na fé, duvidam da promessa e se capitulam, podemos falar assim, a uma indiferença doentia. O texto fala que Isaías ele foi ao templo, ele buscou socorro em quem fez o céu e a terra. Olha o que ele fez, diante daquela crise, diante de fazer uma leitura muito clara e específica da situação que se encontrava o povo de Deus, o povo de Israel, o povo do Senhor, em vez de se desesperar, ele procurou a casa do Senhor. O que você tem feito nos momentos de crise? Qual tem sido a sua postura nos momentos de dificuldade? Como você tem enfrentado as crises que atingem a sua vida e a sua família? Como você tem enfrentado elas? Em vez do desespero, procure a casa de Deus. É ali que você vai ter o privilégio de encontrar os irmãos, através de uma reunião de oração, através de escancarar a alma diante do Senhor, se debruçar diante do Pai. Falar, Deus, tenha misericórdia de mim. Mesmo diante de qualquer situação, eu sei que o Senhor é um Deus poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu possa imaginar ou pensar, porque o Senhor é Deus, o Senhor continua sendo Deus. Mesmo diante dessa crise, mesmo diante dessa situação, o Senhor continua sendo Deus. Isaías, então, diante daquela crise, em vez de se desesperar, ele foi à casa de Deus. O que você tem feito nos momentos de crise? Mas o texto continua. O que nós que fazer em tempos de crise? Olhar para o céu e não para apenas para a terra. Vamos repetir? Olhar para o céu e não apenas para a terra. Isaías, ele viu Deus assentado no trono. E como é bom a gente ter essa percepção, essa sensibilidade. Por quê? Deus está na sala de comando do universo. Ele reina. Quando nós cantamos que Ele reina, é porque Ele reina mesmo. Ele controla, a despeito da crise que assola a terra. Ele é soberano, o seu trono não se abala. Ele dirige, Ele controla e Ele governa todas as coisas. A palavra de Deus diz que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E quero dizer para você que nesta noite, que a crise na terra não atinge o trono de Deus. Glória a Deus por isso. Qualquer crise que você esteja enfrentando, qualquer situação que seja mais atroz possível, aquilo que você está enfrentando não atinge o trono de Deus, porque Ele é Deus, Ele age na sua vida. Reinos se levantam e caem, reis aparecem e desaparecem de tempo em tempo, mas Deus continua no trono, Deus continua reinando. Meus irmãos, Isaías, ao ver o Senhor no trono, ele pôde entender que a morte de o rei Uzias não era o fim. Jerusalém estava sem rei, mas Deus continua no trono. E se Deus continua no trono, meus irmãos, a nossa crise, ela não vai durar para sempre. Deus é o Deus Todo-Poderoso que Ele transforma a tragédia em bênção. Ele exalta o necessitado. Interessante quando nós vemos a palavra do Senhor que os discípulos
no mar da Galileia. Eles estavam ali assolados, açoitados pelo rigor das ondas. Algo terrível acontecendo, balançando de lá e para cá. Jesus dormia no barco em que eles estavam. Interessante notar que aqueles discípulos, então, eles estavam ali preocupados e foram acordar o Senhor Jesus. Falaram: Jesus, socorre-nos, porque nós vamos sobrar, nós vamos morrer, nós vamos afundar. Meus irmãos, às vezes nós pensamos que a história está à deriva. Às vezes nós pensamos que Deus se esqueceu da gente, que diante do problema que nós estamos enfrentando, diante daquela situação, por mais desesperadora que nós estamos enfrentando na nossa vida, jamais Deus vai esquecer de nós. Nós pensamos que Deus está dormindo, indiferente à situação da nossa crise. Mas quando Jesus, Ele se levanta, Ele faz então cessar o vento e acalmar o mar, mostrando para nós que Deus, Ele está no controle. Não olhe para as circunstâncias, crave os seus olhos em Jesus, porque Ele está no trono, Ele reina. Por isso que, diante dos tempos de crise, olhar para o céu e não apenas para a terra. Você tem certeza absoluta que Deus está no controle de todas as coisas? Muitas vezes nós cantamos que Ele é soberano, nós cantamos que Ele dirige tudo, lemos na palavra e até declamamos isso com muita firmeza, mas será que nós temos certeza absoluta que Deus está no controle de todas as coisas da nossa vida? Nós declaramos a soberanidade de Deus, que Ele é soberano, mas será que diante daquele momento de crise, qual tem sido a nossa reação? Qual tem sido a nossa postura? Como nós temos reagido diante disso? Outro aspecto importante que nós olhamos aqui para esse texto e nós aprendemos com Isaías. O que fazer em tempos de crise? Nós precisamos ter consciência da santidade de Deus. Vamos repetir? Ter consciência da santidade de Deus. Meus irmãos, isso aqui é muito importante nós reiterarmos e nós falarmos aqui. Se Deus está no trono, a coisa mais importante na vida é ter comunhão com Ele. Se Deus é soberano, Ele reina. Se Ele é o Senhor da nossa vida, da nossa família, se Ele é o Senhor da igreja, é muito importante eu desenvolver de forma intensa uma intimidade com Ele. Nós precisamos conhecer não apenas o seu poder, mas o seu caráter santo. Diante de Deus, o texto fala para nós que até os serafins cobrem o rosto, quer dizer, reverência a Ele. O texto mostra também que eles também cobrem os pés, quer dizer, humildade, e eles voam, obediência. Meus irmãos, quando nós chegamos perto de Deus, nós descobrimos que a nossa maior tragédia não é a crise que nos cerca, mas é o pecado que está encrostado no nosso peito. Sempre quando eu chego diante do Senhor, nós sabemos que o nosso Deus é santo, e a nossa necessidade mais profunda não é apenas ficar livres de uma crise externa, e quem sabe ganharmos mais dinheiro, arranjarmos um emprego melhor, termos mais sucesso em nossos empreendimentos, mas é nós sermos santos como Ele é santo. E a palavra de Deus é bem clara quando fala sobre a importância de nós termos consciência do que? Da santidade de Deus. Porque quando eu estou desconfiando de Deus, eu peco. Quando eu estou fazendo aquilo que entristece o coração de Deus, desconfiando da soberania, que Ele está no controle, eu peco. Eu sei que nós somos pecadores. E nós precisamos clamar misericórdia do Senhor para com a nossa vida. O texto fala que Isaías, ele chegou diante do Senhor. Ele teve consciência da sua santidade. O quanto o nosso Deus, Ele é santo. Diante disso tudo, você tem buscado uma vida de santidade? Eu digo isso, meus irmãos, porque muitas vezes em meio à crise, é o momento de muitas pessoas se rebelarem contra Deus, duvidarem das suas promessas, acharem que Deus tem abençoado o ímpio, Deus tem abençoado aquele que não teme ao Senhor, Deus tem abençoado as pessoas que não glorificam o Senhor, e por que não me abençoa? E por que não dá prosperidade a mim, conforme diz o Salmo 73? E a palavra de Deus é bem clara, que fala que quando nós nos aproximamos do Senhor, no momento de crise, nós temos consciência da santidade de Deus. Você tem buscado uma vida de santidade? O texto também nos mostra uma coisa, que em tempos de crise, o que fazer em tempos de crise?
nós precisamos ter consciência também da nossa pecaminosidade. Vamos falar? Ter consciência da nossa pecaminosidade. Quando nós nos aproximamos do Senhor de Deus, vemos a sua santidade, e eu percebo o quanto eu sou pecador. Interessante que Isaías aqui, ele aborda a questão do pecado sob 3 aspectos importantes. Quando ele fala a profundidade do pecado, eu sou homem de lábios impuros. Olha o quanto ele se julgou pecador e imperfeito, quando ele estava diante da santidade de Deus. Ele também viu a extensão do seu pecado. Não somente ele era pecador, mas ele viu também, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele viu então essa extensão do pecado, e depois ele viu também a malignidade do pecado, quando ele fala, ai de mim, eu estou perdido. Olha a consciência, quando nós nos aproximamos da santidade de Deus, olha o que a consciência, o Espírito Santo nos incomoda, para vermos o quanto nós somos imperfeitos. Eu quero dizer para os irmãos aqui nessa noite, ninguém consegue ter uma visão da grandeza da glória de Deus, sem se sentir profundamente pecador, sem se sentir profundamente miserável, dependente do Senhor, carecendo dEle, para ter uma vida vitoriosa. Será que nós temos reconhecido isso? Você reconhece que é pecador e que precisa da misericórdia de Deus para com a sua vida? Isaías então ele grita, ai de mim, Deus tem misericórdia de mim, ai de mim, como que eu vou conseguir viver assim? Ai de mim, porque eu sou realmente um pecador, sou miserável. Essa então era a consciência de Isaías, diante da santidade de Deus. Você reconhece que é pecador e que precisa diariamente da misericórdia de Deus para com a sua vida? O que fazer em tempos de crise? Eu preciso, em último lugar, ter a visão clara dos desafios de Deus para a nossa vida. Interessante aqui, olhando nesse texto, eu gosto demais desse texto, Isaías então fala de 2 desafios. Ele fala para nós aqui algo que chama muito a nossa atenção, ele fala sobre a restauração. O nosso Deus é o Deus do perdão, é o Deus que salva, que liberta, que purifica, que transforma e faz tudo novo em nossa vida. O texto mostra para nós que Isaías foi purificado, as brasas do altar puderam tocar-lhe os lábios, seu pecado foi perdoado, ele foi restaurado por Deus. Então o que nós aprendemos com isso? Para enfrentar a crise externa, Deus o restaurou internamente. Para enfrentar a crise externa, muitas vezes Deus nos restaura lá dentro. Quem sabe a dúvida, a desconfiança de Deus, daquele Deus que sempre foi fiel, que é um dos atributos dele, e Deus restaurou isso no coração do próprio Isaías. Mas um outro aspecto importante, desafiador, é que mostra para ele também a questão da missão. Diz o texto que Isaías ouviu uma voz de desafio para a sua vida, ele não se intimidou, não se acovardou, ele não se omitiu, ele se colocou nas mãos de Deus e foi um grande profeta, ele foi um instrumento de Deus, para mudar o cenário de crise ali do seu país. Será que, diante da crise, Deus nos está nos dando uma grande oportunidade para quê? Para que eu possa restaurar na minha vida aquilo que tem me feito pecar contra o Senhor. E diante daquilo, agora que Deus me perdoou, eu tenho que dizer para ele, Senhor, eis-me aqui. Não envia quem quer que seja, eu quero ser enviado pelo Senhor. Eu quero ser bênção na minha casa, eu quero ser bênção na minha família, eu quero ser bênção no meu trabalho, eu quero através da minha vida profissional ser um instrumento de bênção para as outras pessoas. Quando as pessoas vêm falar de crise para mim, falar de dor, de angústia, eu falo, ó, para Deus não há crise, porque Ele está no controle de tudo. E quantas vezes nós estamos nos omitindo de fazer isso por causa do nosso pecado. Então Deus nos restaura e a partir daí, conforme diz o versículo 8, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Meus irmãos, nós não podemos de forma nenhuma tapar os nossos ouvidos ao chamado de Deus e ao clamor do mundo. Por quê? Quero dizer uma coisa muito importante para você. Quem se encontra com Deus, não sai da sua presença sem uma missão.
Quem tem uma experiência marcante, profunda, impactante com Deus, ele não sai da sua presença sem uma missão, sem algo por fazer, não tem como. Quando Deus o toca, quando Deus o restaura, quando Deus realmente move a sua vida, ele sai dali disposto a dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero ser usado pelo Senhor. Quem se encontra com Deus, não sai da sua presença sem uma missão a realizar. Isaías falou: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Para a gente terminar aqui neste momento, meus irmãos, quero dizer que Deus, ele na sua infinita misericórdia, ele age profundamente na nossa vida. Mas o que nós vamos fazer em tempos de crise? Em vez do desespero, nós precisamos procurar a casa de Deus. O que nós temos feito nos momentos de desespero? Nós precisamos olhar para o céu e não apenas para a terra. E quantas vezes nós estamos olhando só para a podridão, para a nossa crise, esquecemos de olhar para o Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nosso Deus que tudo pode, no Deus que age na nossa vida. Nós precisamos ter consciência da santidade de Deus. Nosso Deus é santo. E Ele quer que dia a dia eu possa me desvencilhar de todo qualquer pecado que tenazmente tem me aprisionado. Eu tenho duvidado da ação do Senhor. Eu falo que confio nele, mas no momento de eu exercitar a minha fé, eu desconfio. Eu oro para que Deus resolva um problema, muitas vezes eu desconfio que Ele possa resolver. Claro que Ele vai resolver no tempo dEle, mas eu tenho que confiar sempre sem esmorecer. Em tempos de crise, eu preciso ter consciência de que eu sou pecador e que eu preciso da graça dEle. E em tempos de crise, de momentos difíceis, nada melhor do que falar: Deus, me restaure, para que eu possa renovar o meu compromisso com o Senhor, e para que cada vez mais eu seja instrumento para abençoar outras vidas, através da minha vida. Baixe sua cabeça. Pai, te agradeço muito, Deus, porque em tempos de crise que nós passamos, e todos nós passamos, nada melhor do que depender do Senhor. Tu conheces os meus irmãos aqui nessa noite, sabes, ó Deus, aqueles que têm enfrentado crise pessoal, na vida familiar, conjugal, financeira, profissional, qualquer crise, ó Deus. Mas assim como Isaías, ó Deus, que eles possam sempre entender que Deus está no controle de tudo, que nada foge ao seu cuidado. O Senhor é o Deus que é o dono do ouro, dono da prata. É um Deus que age de maneira poderosa na nossa vida, que jamais desampara aqueles que confiam em Ti. E a minha oração, ó Pai, que o Teu Santo Espírito manifeste o Seu poder na vida de cada irmão e irmã nessa noite. E que nós, ó Deus, saiamos daqui prontos a continuar dependendo do Senhor, tendo uma vida santa, ó Deus, nos desvencilhar de todo o pecado e cada vez mais estarmos dispostos a ser instrumentos do Senhor para abençoar vidas aqui neste mundo. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor é um Deus fiel e um Deus que age poderosamente na vida do seu povo. É a oração que fazemos com muita gratidão, em nome de Jesus. Amém. Como é bom a gente saber que Deus...